Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Eu queria agradecer a todos vocês pelas participações. Queria pedir para vocês, por favor, compartilhem aí para a gente aumentar o alcance. E queria contar para vocês que às vezes as preces funcionam. Ainda ontem, algumas pessoas perguntaram na live onde está o Queiroz. E outras pessoas acabaram respondendo, olha, tudo bem, onde está o Queiroz, a gente nunca vai saber, mas uma coisa nós queremos saber é onde está o Clicério. E quando é hoje o Clicério volta para a live. Já tinha essa notícia já, porque o Clicério mandou para mim uma mensagem falando que voltaria hoje. E nesse sentido eu até compartilhei na guia comunidade, olha pessoal, hoje o Clicério está de volta. Então muito obrigado, Clicério, por estar de volta aqui com a gente. Com certeza todas as pessoas estão felizes com a sua volta, né? E eu queria aproveitar esse momento, que é um momento de muita felicidade para essa família dessa live, e compartilhar com vocês um pouco do drama do Clicério. O Clicério sumiu um pouco das lives, porque o Clicério está passando por um momento um pouco difícil, ele está passando por uma certa depressão, mas está superando. E o Clicério mandou para mim notícias sobre as coisas que aconteceram com ele nos últimos dias, são coisas pesadas. Então, a gente estava sem notícia do Clicério, o Clicério estava escondido no seu mundo, deprimido e precisando de nós, mas ele estava ao mesmo tempo inalcançável. E nos momentos mais difíceis, o Clicério acabou sendo ajudado aí por duas pessoas, que eu vou falar o nome, mas eu esqueci meu telefone aqui. Se você puder, Clicério, compartilhar com a gente, é seu primo e mais um amigo. E eu queria realmente agradecer essas pessoas até antes dos nomes aparecerem ali, porque realmente nos momentos de dificuldade, se a gente não tiver um amigo para apertar a mão, mas agora o Clicério está de volta, o Clicério está com força total por aqui, eu só estou explicando para vocês o que aconteceu. O Clicério, ele não abandonou a live, ele estava com problemas de saúde. E as pessoas estão perguntando para mim se eu pintei o cabelo. Pintei, tô mais novo agora e vou contar para vocês. Olha, de vez em quando eu pinto o cabelo, porque eu vou visitar a minha avó amanhã. A minha avó sofre de uma demência, uma coisa muito parecida com o Alzheimer, né? Tem uma pequena diferença, porque o Alzheimer ele causa uma modificação nas células do cérebro, e a minha avó tem uma demência provavelmente por causa de alguns pequenos derrames que ela teve. Imagino eu, não sou especialista na área não. Mas a minha avó, ela não lembra de mim se eu tiver com cabelo branco, ela lembra de mim se eu tiver com cabelo preto. Então ela olha pra mim, ela lembra de mim mais novo, obviamente, e ela fala coisa do tipo, esse é o Leonardo? Mas ele tá com cabelo branco, né? Então, enfim, amanhã eu vou visitar a minha vovó e precisei pentear o cabelo, precisei cortar o cabelo pra isso. Pentear o cabelo é realmente uma raridade pra mim. Deixa eu trazer aqui alguns comentários, né? A live já tá bombando. Gostaria de agradecer vocês pelos compartilhamentos. Hoje realmente eu cheguei um pouco mais tarde. Algumas pessoas me pediram para não atrasar e tal, mas eu peço desculpas, pessoal. Eu cheguei numa fase aqui, posso dizer que é quase uma fase final da reforma. Conversando com o amigo Anthony, no canal Sabendo Direito, sobre a situação que eu estou passando nesse momento, eu fiz até uma comparação sobre a pirâmide de necessidades de Maslow. E eu fui ver como que a teoria realmente consegue... como a teoria realmente consegue explicar a vida da gente, né? Eu vou até colocar essa pirâmide aqui que eu achei muito interessante. Maslow. Pirâmide. Isso é muito interessante porque... quando a gente só fala na teoria, a gente não realmente vive uma situação em que a gente consegue, né, se ver contextualizado na teoria, a gente imagina que as teorias são teorias, coisas legais e tal, mas quando a gente percebe como essas teorias realmente falam sobre a vida da gente, a gente consegue entender a importância delas. Olha, pessoal, desculpa... Nesse momento eu tô vendo aqui que as pessoas estão perguntando pelo Chocoprint, né? Então, o Chocoprint tinha falado, o Luiz tinha falado que ele ia sair para viajar por uns dias. Ele até pediu para adicionar algumas pessoas,
E ele falou que sairia para viajar por alguns dias. Mas eu acho que tá na hora já da gente falar com o Chocoprint que ele, né, as férias acabaram, né? Então, vamos agora, próprio Glicério, vamos entrar em contato com o Chocoprint e falar com ele, olha, tá na hora de voltar, Chocoprint. Acabaram as férias, o povo tá sentindo sua falta na live. Mas eu comentando nessa questão da minha vida, cheguei numa fase agora de uma reta final da reforma, então estou trabalhando muito. Às vezes as pessoas... Eu já vi que eu já fui até criticado por isso. Né? Teve algumas pessoas que escreveram no Léo ao Quadrado, num dia que eu tive uns problemas técnicos, aí umas pessoas escreveram assim, o Léo, ele atrasa às vezes porque ele faz coisa demais, não tem responsabilidade. Claro, o atraso é uma falta de responsabilidade, mas uma coisa que a gente precisa, às vezes, pensar é que nem sempre as pessoas estão tão bem quanto parece. E aí eu fui tentar imaginar o seguinte, olha, o próprio Léo Atucci, às vezes, ele me cobra, né? Ele fala, Léo, você precisa fazer contato com as pessoas, né? Fazer um social, né? Você precisa fazer isso, fazer isso, fazer isso. Aí eu fiquei tentando entender que de uma hora para outra eu comecei a fazer as lives, eu fiquei mais conhecido que eu era antes, lógico, eu não sou uma pessoa extremamente conhecido, mas eu sou mais conhecido que eu era antes, e hoje eu tenho oportunidade de conhecer mais pessoas e, de certa forma, né, entrosar mais com a galera, e eu não faço isso, eu tô sempre mexendo com obra, e as pessoas até riem de mim, né, porque olha, você estava mexendo com obra em Belo Horizonte? Sim, eu estava mexendo com obra em Belo Horizonte, tive um problema, tive que correr para Ponte Nova, estou mexendo com obra agora em Ponte Nova. E como eu não sou rico, obviamente a obra para uma pessoa mais pobre, ela demora muito mais. E eu fiquei tentando entender o que acontece na minha vida que eu realmente fico ignorando as coisas que são oportunidades que eu tenho nesse momento por causa da obra. E eu fiquei tentando refletir por que eu faço isso, se é porque eu gosto demais de obra, e eu fui descobrir que não. Todo momento que eu entro no quarto da Luísa, por exemplo, e vejo que eu passo o dedo e tem uma camada de poeira, o meu coração dispara, eu entro em desespero. Quando o nariz dela está escorrendo, ela não está conseguindo respirar por causa de alergia, eu entro em desespero e, obviamente, a gente vai dormir à noite e a gente coloca a cabeça no travesseiro, o travesseiro está cheirando poeira da obra e, obviamente, isso vai só desesperando a gente. E aí eu fui entender por que às vezes eu vou trabalhando pesado, né? Ontem eu mostrei para as pessoas as minhas mãos de espuma que eu estava fazendo a instalação elétrica. Às vezes eu vou trabalhando pesado e quando dá 10 minutos antes da live eu chego aqui e faço a live. Tem vezes, igual hoje eu cheguei aqui, programei, fiz toda a programação, parei de mexer, fiz toda a programação e corri para tomar banho durante o tempo que, né, de 10h30 até as 11, que é o horário que a programação já estava para as pessoas chegarem, eu estava tomando banho para voltar aqui correndo e fazer a live. Isso acontece, gente, porque todos nós temos uma lógica de funcionamento mental que é explicado por essa questão dessa pirâmide das necessidades. Depois eu fui pensar nisso. Olha, as pessoas, obviamente, elas vão realizando as coisas aos poucos e à medida que elas vão realizando, elas vão livrando a cabeça para pensarem em outras coisas. Então, como eu imagino que a situação básica de vida minha, da Jennifer e da Luísa, ela está assim, comprometida por essa questão da gente estar vivendo em uma obra há um certo tempo, eu não consigo pensar em outra coisa. Né? A Marlene aqui não tá brincando, eu tô sempre igual igreja, está sempre em obras. E é uma coisa muito estranha mesmo, né? Porque eu tô sempre falando, tô em obra, sim. Por quê, gente? Porque uma coisa é, obviamente, uma construtora que consegue fazer uma reforma e contratar uma quantidade muito grande de pessoas, tem dinheiro para fazer uma reforma com dias. Outra coisa é uma pessoa que tá fazendo, faz praticamente tudo, eu mesmo tô lá fazendo de manhã até tarde, fazendo um monte de coisas e com recurso financeiro reduzido. Então, eu fui pensar por que eu não consigo, às vezes, parar tudo e simplesmente me dedicar a fazer vídeos, essas coisas. Porque eu não me sinto nessa questão aí, ó, de segurança. Enquanto eu não conseguir resolver o meu problema de segurança, eu não consigo passar para o social. Ou seja, enquanto eu não estiver naquela situação que eu entro no quarto da Luísa e vejo que não tem uma camada de poeira, que eu deito para dormir, né? Meu nariz agora tá meio entupido, vocês estão sentindo. Eu deito para dormir, não tem uma camada de poeira em cima do travesseiro. E assim por diante, enquanto eu não estiver nessa situação, obviamente fica difícil para mim para passar para as partes de cima
da pirâmide. Deixa eu agradecer as pessoas que estão mandando superchats aqui. Muito obrigado, Portal Vermelho. Boa noite, Léo. Até quando vamos ter que assistir essa novela Globo protegendo Moro? A defesa está descarada. Muito obrigado, Portal Vermelho. André Informática, o que você acha do dia 27 próximo? Obrigado, André Informática. Eu vi que fugiu um superchat aqui. Eu acho que chegou um aqui, passou direto, alguma coisa assim. Deixa eu ver se eu consigo achar. É o André Informática, tá aqui. E o Portal Vermelho. E hoje eu chamei a atenção para vocês, o título, né, chama a atenção exatamente sobre essa questão do Bolsonaro tá descendo o cacete no Moro, e a Globo, nesse momento, ela traz pra gente um posicionamento que merece a análise de hoje. Sueli Resistência, Léo, canais com o mesmo número de inscritos já tem conta de membros. Tá difícil de sair para você, precisa cobrar. Não adianta, Sueli. Se eu peço membros para o meu canal, eles falam que a coisa ainda é beta e eu não estou qualificado. A coisa é ideológica, não tem dúvidas que a coisa é ideológica. Eu peço membros e eles falam, e eles respondem, não, esse recurso ainda é um recurso beta, não está disponibilizado para todos os canais. Quando estiver disponibilizado para o seu canal, você vai ter uma notificação, e essa notificação não vem. A finalidade disso que o YouTube faz, obviamente, é me convencer a mudar de lado. É assim que eles fazem, para convencerem as pessoas a não ficarem do lado que eles consideram que é o lado menos lucrativo. O YouTube também quer dinheiro. Então o que o YouTube pensa? Olha, se o Estopa, parece brincadeira isso, mas obviamente o YouTube ganha dinheiro. Toda vez que você dá um superchat, uma parte fica para o YouTube. Toda vez que as pessoas assistem um vídeo, o YouTube recebe o comercial desse vídeo que é assistido. Então o YouTube quer que você realmente ganhe dinheiro para dividir o dinheiro com eles. Então o que o YouTube pensa? Olha, esse cara do lado do mal, ele daria tão mais lucro, então vamos incentivar esse cara aí pro lado do mal. De certa forma, a gente está fazendo bem para ele também, que ele vai ganhar mais dinheiro. Né? O YouTube não pensa nessa questão de caráter, não, o negócio deles é só grana. E eles acham, inclusive eles fazem isso achando que estão fazendo bem para mim. Eles pensam, olha, se a gente boicotar bastante esse cara vai mudar de lado, e se ele mudar de lado, ele vai ganhar mais dinheiro, vai ser mais feliz, porque ele vai ganhar mais dinheiro, e a gente também vai ganhar mais dinheiro. E a única coisa que eu consigo perceber quando o meu canal não tem inscritos, não tem membros, e tem vários canais aí com 30 mil inscritos que já tem membros. Márcio Santos, Ventos de Liberdade. Léo, qual a intenção real da Globo em continuar forçando a barra, associando Lula ao Bolsonaro, já que às vezes ela mete o pau nesse presidente? Olha só, Márcio Santos, Ventos de Liberdade, você fez a pergunta muito interessante para me dar condições de explicar esse tema principal de hoje. Muito obrigado, André Informática, passa por aqui. Olha só, pessoal, eu trouxe para vocês hoje, não é uma coisa muito convencional, eu trazer uma capa, né, trazer como sendo aí o elemento de contextualização da live, uma notícia da Globo, mas hoje eu acho muito importante falar sobre essa notícia da Globo, porque essa notícia da Globo nos mostra como a Globo vai conduzir os próximos passos da política brasileira. Então vamos lá, veja bem, né, o André Informática pergunta, responde amigo, você está falando sobre, André, você está perguntando sobre o dia 27, se você estiver perguntando sobre julgamento, André, eu acho que por enquanto eu estou muito na dúvida. Pela primeira vez eu vejo que ventos estão jogando para direções completamente diferentes e a coisa está muito, muito difícil de ser avaliada nesse momento. Eu acho que um pouco do que eu vou falar sobre a Globo agora, André Informática, vai responder para você um pouquinho daquilo que eu quero dizer a respeito dos ventos estarem empurrando o Bolsonaro, mas não necessariamente que esses ventos globais queiram trazer o Lula, tá? É exatamente o que fala o Márcio Santos. Vamos começar analisando, pessoal, essa notícia aqui, que eu acho que ela... Não analisando a notícia, obviamente, analisar a notícia é uma coisa muito simples, mas analisar a intenção da Globo com essa notícia. Deixa eu pedir para vocês, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance.
Deixa eu aproveitar essa oportunidade agora para lembrar vocês que quem puder ajudar meu trabalho, né, principalmente que eu estou em obra, reta final da obra, passando uma certa dificuldade, quem puder ajudar meu trabalho tem as contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. Você ajuda com qualquer valor de ajuda, obviamente ajuda. Então, muito obrigado às pessoas que puderem ajudar. Essa matéria, ela merece uma análise, não da matéria em si, mas da intenção da linha editorial da Globo, da intenção do veículo de comunicação Globo no momento que ela divulga uma matéria dessa forma. Então vamos analisar o que é a linha discursiva da Globo, de carta branca ao quem manda sou eu. O que mudou na relação de Bolsonaro e Moro? Veja bem, a notícia começa: nesse sábado o presidente disse que pode vetar qualquer coisa que Moro fizer. Segundo o blog, aliados de Moro estão perplexos. O que é importante nesse momento a gente avaliar? Olha só, a Rede Globo, ela quer a queda do Bolsonaro. Não há dúvidas que a Rede Globo quer a queda do Bolsonaro. A prova de que a Rede Globo quer a queda do Bolsonaro nesse momento é exatamente isso que o Márcio Santos trouxe. Qual que é o motivo da Globo associar Bolsonaro ao Lula constantemente? A Globo quer derrubar o Bolsonaro, a Globo quer bater no Bolsonaro, mas a Globo quer ter a certeza que ela vai bater no Bolsonaro sem fazer o Lula crescer, porque a Globo percebeu o seguinte: a Globo, para a gente analisar qualquer coisa que venha da Globo, é necessário que a gente primeiro contextualize a Globo dentro do cenário político. A Globo é a emissora de televisão do PSDB ou o PSDB é o partido da Rede Globo? Vocês podem entender da forma que quiserem, mas é o mesmo grupo. O mesmo grupo PSDB é o mesmo grupo Rede Globo. Então, a Globo trabalhou a desmoralização do PT, e a intenção da Rede Globo trabalhando a desmoralização do PT naquela época era indiretamente promover o crescimento do PSDB. Então qual que era o trabalho da Globo quando ela estava fazendo divulgação de mensalão, petrolão, lava-jato, seja lá o que for? A Globo estava naquele momento falando: o PT é o partido mais corrupto do mundo, o PT não merece votos, o PT tem que acabar. Ela criou uma indignação muito grande e essa indignação não conseguiu se ver representada pelo PSDB. A Globo elegeu o Bolsonaro. Só que ela não elegeu o Bolsonaro escolhendo o Bolsonaro. Aquela comparação esdrúxula que eu faço, eu tenho consciência que é esdrúxula, mas é aquela história daquela menina, né? Vamos imaginar, eu conto para vocês aqui, vou contextualizar com nomes, mas a partir dessa contextualização com nomes é possível perceber o que aconteceu. É mais ou menos assim. Imaginem vocês que a Laura, a Laura sonha com o Thiago, a Laura quer casar com o Thiago, mas o Thiago, ele coloca a Laura como sendo um talvez. Então a Laura namora o Admar, porque se der tudo errado com o Thiago, o Admar, que vai ser o reserva, vai ser aquele com quem a Laura vai se casar. Acontece que nessa situação a Laura nunca quis o Admar, ela sempre teve como sendo se tudo der errado. Já o Thiago, que é o amor da Laura, não deu certo, sumiu, casou com outra, e a Laura, na hora do desespero, ela pula por Admar. O que acontece é que o Admar sempre vai saber que ele foi um segundo plano, e a Laura nunca vai estar satisfeita. Eu faço essa comparação muito esdrúxula, porque o que acontece na realidade de hoje é isso: a Rede Globo trabalhou de uma forma muito intensa a destruição da reputação do PT. O resultado foi a eleição do Bolsonaro, mas a Globo mirou durante todo esse tempo em um PSDBista. No caso, seria o Alckmin. Deu errado. O Alckmin não foi eleito, ou seja, deu errado. A Laura nem conseguiu o Thiago, mas em contrapartida, o casamento da Laura com o Admar também não deu certo, porque sempre que o Admar olhava para a Laura, o Admar pensava: no final das contas, eu fui o escolhido. Eu casei com ela, mas ela nunca me quis. Ela sempre quis o outro cara. Da mesma forma, hoje o Bolsonaro olha para a Globo e fala: a Globo sempre quis o Alckmin. Ela me elegeu. Se não fosse o trabalho dela contra o PT, eu não teria sido eleito. Mas, na realidade, ela sempre quis o Alckmin. Então essa é a realidade de hoje.
um Bolsonaro revoltado com a Globo, apesar da Globo ter sido mãe do Bolsonaro. Deixa eu agradecer aqui, Canal da Lília, muito obrigado. Canal da Lília pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. Eu queria pedir para vocês, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance. Quem puder ajudar meu trabalho, tem aí através do superchat, das contas bancárias que estão anunciadas nas descrições desse vídeo. Você pode ajudar também com cartão de crédito através do PayPal. Então, pessoal, voltando aqui ao que eu estava falando com vocês, o Bolsonaro nunca foi o candidato da Globo, apesar de que o Bolsonaro foi levado à presidência pelo trabalho da Globo. Então a gente já começa a entender por que hoje a Globo não está destruindo o Bolsonaro somente. Ela está destruindo duas coisas, né? Que é mais ou menos assim, hoje no Brasil a gente tem um conflito muito claro entre Bolsonaro e ex-presidente Lula. Você atacar o Bolsonaro já é diretamente interpretado como uma atitude de um lulista. Então quando você ataca um eleitor do Bolsonaro, ele já te chama de petista. Por quê? Por causa dessa extrema polarização. Quando você ataca um eleitor do Lula, ele já te chama de bolsominion. Nessa situação, a Rede Globo sabe que se ela continuar atacando o Bolsonaro, somente mostrando as podridões do Bolsonaro, ela promove indiretamente o ex-presidente Lula. Então o que ela faz? Ela bate no Bolsonaro e fala, mas o Lula é igual. Para quê? Para conseguir diminuir os dois polos que são grandes hoje, o polo Lula e o polo Bolsonaro, e tentando diminuir esses dois polos e tentando fazer crescer um polo, que é o polo sonho da Rede Globo, que é o PSDB. Deixa eu agradecer aqui, e eu vou falar sobre essa questão dessa matéria de hoje, mas deixa eu agradecer aqui, muito obrigado também. Daniela de Sante, Moro, Dallagnol e Bolsonaro, você compraria um carro usado dessas pessoas? Daniela de Sante, obrigado. Daniela, Canal da Lília, muito obrigado mais uma vez, né? Moro, Dallagnol e Bolsonaro, né? Não dá para confiar de forma alguma de absolutamente nada. E, bom, o eleitor do Bolsonaro deve acreditar, né? E pedir, inclusive, o carro com o manual autografado. Vai entender o que acontece. Vamos ver aqui o que fala o Tony Conceição Estopa. Comenta aí dos aviões Hércules que foram combater os incêndios na Amazônia. Comento, claro que comento, Tony Conceição. A coisa começa com uma coisa vergonhosa. Depois das críticas, o Bolsonaro coloca uma foto do combate aos incêndios, ele coloca uma foto antiga, uma foto que não é de agora. E aí eu te falo outra coisa, Tony Conceição. Precisou de uma mobilização mundial para o cara fazer isso. Então qual que é o comentário? Muito simples. Por que ele não fez isso no primeiro foco? Básico. Por que ele não fez isso no primeiro foco? Eu pergunto para você, Tony Conceição, da seguinte maneira. Imagina você, que você mora num bairro, imagina o bairro da sua cidade, e imagina você que você é um camarada que está vendo todas as casas indo pegando fogo lentamente. Isso vamos imaginar que nos últimos 3 meses, você está vendo focos de fogo queimando várias casas desse bairro. É só depois que tem um comentário internacional que o prefeito da cidade manda um caminhão-pipa para apagar o fogo. Será que você não entendeu, não? Eu te falo, se você está me pedindo esse comentário com a finalidade de julgar na minha cara que o Bolsonaro tomou uma atitude, eu rebato o seu comentário falando que quem tomou uma atitude foi a comunidade internacional. Sabe por quê, Tony Conceição? Porque a Amazônia está queimando há muito tempo. O Bolsonaro só colocou os aviões Hércules no momento em que o mundo começou a cobrar e começou a oferecer ajuda. Ou seja, ele não está nem lixando para a Amazônia, e o que ele provou colocando os aviões Hércules é que ele já poderia ter feito alguma coisa. Você entendeu, Tony Conceição? O que você está me perguntando nesse momento, que se você está propondo com a sua pergunta, é uma oportunidade muito grande de eu provar para você que o Bolsonaro sempre quis a queima do Amazonas. Olha, eu falo até mais. Toda aquela desculpa de que, não é culpa do Bolsonaro, agora até o meteoro é culpa do Bolsonaro, a queimada é culpa do Bolsonaro. E a pergunta básica é, se ele colocou os aviões Hércules agora, depois que o mundo todo criticou e teve até possibilidades de embargos ao Brasil, por que ele não colocou antes, quando a situação era uma situação puramente interna e dependia de uma iniciativa de um presidente da República? Pergunta básica, me responde isso.
Pensa o seguinte, olha, começa a queimar um estado brasileiro, a maior floresta do mundo. Essa floresta começa a queimar e o presidente vai, não, isso é absolutamente normal, não, isso acontece. Ah, não, a gente não precisa de floresta, deixa queimar. É só no momento que a gente tem um comentário internacional que o cara toma uma atitude. E você sabe o que ele mostrou quando ele tomou essa atitude? Que ele tinha condições de ter tomado uma atitude. Então é mais ou menos assim, olha, tem dentro da sua casa, você e mais 2 amigos. Imagina o seguinte, você e mais 2 amigos moram na mesma casa, Aí beleza, tem um vazamento. Esse vazamento começa a estragar todos os apartamentos que moram embaixo do seu. Todo mundo tá estragando, tá estragando o prédio inteiro, fazendo um estrago danado. Aí, você imagina o seguinte, Tony Conceição, você e um outro amigo estão lá desesperados com tudo que está acontecendo, e na hora que chega um oficial de justiça e fala, olha, se não resolverem esse problema, já tem 3 meses que tem um vazamento que está estragando as casas do prédio. Aí entra um oficial de justiça dentro do seu apartamento e fala assim, se vocês não resolverem esse problema imediatamente, o que vai acontecer é que vocês serão processados, vai acontecer isso, isso e isso. Aí o oficial vira as costas, fecha a porta, e na hora que o oficial vira as costas e fecha a porta, um colega que mora dentro da sua casa com você, que viu isso acontecer por 3 meses, abre a mochila, tira uma chavinha e aperta um parafuso. Resolvido o problema. A pergunta básica que eu te faço é, por que ele esperou o bicho pegar para resolver o problema? Porque ele não queria resolver o problema. A resposta é muito simples, cara. Para de ser fanático. O cara presenciou as críticas, o cara presenciou São Paulo escurecer, o cara presenciou toda uma queimada da floresta mais importante do mundo. O cara presenciou animais sendo queimados. Olha, quando as fotos dos animais queimados saíram e a crítica era dentro do Brasil, ele não botou um avião Hércules, cara. Presta atenção, deixa de ser fanático. Foi só no momento, olha, isso é o mais importante. O cara não fez nada pela Amazônia enquanto a queimada da Amazônia não começou a repercutir na possibilidade dele perder o cargo dele. Ele não fez nada pela Amazônia, Tony Conceição. Ele fez para preservar o cargo de presidente dele. Entende? Deixa de ser fanático, cara. Deixa de ser fanático. Estão rolando fotos aí de cortes de árvores na Amazonas. Estão rolando imagens de queimadas. Isso está acontecendo tem 3 meses. A gente não viu um avião Hércules fazendo nada. Foi no momento que as queimadas tocaram no cargo de presidente dele. Foi no momento que as queimadas começaram a criar uma possibilidade do Brasil ser embargado. E essa possibilidade do Brasil ser embargado é real e ela pode causar, inclusive, a queda do Bolsonaro. Aí ele tomou uma atitude que ele poderia ter tomado há muito tempo. Cai na real, fanático. Respira fundo e pensa, pra que você precisa se enganar tentando defender um cara desse? Pra que você traz uma palhaçada numa frase dessa, como se ele tivesse feito isso nos primeiros 20 minutos de foco? Olha, Tony Conceição, vou te perguntar uma coisa básica. Imagina o seguinte, o Flávio Bolsonaro tem 160 e poucos imóveis dentro de São Paulo. Me parece, né? De São Paulo, não, dentro do Rio de Janeiro, 160 e poucos imóveis. E eu te pergunto, se começasse um incêndio perto de um dos imóveis do Flávio Bolsonaro, quantos minutos que o Bolsonaro ia demorar para dar um apoio federal para o Rio de Janeiro para combater o incêndio? Tony Conceição, me fala uma coisa, se começasse a pegar fogo numa fazenda do Bolsonaro, quanto tempo que você acha que ele ia demorar para botar avião Hércules para proteger a fazenda dele? Cai na real, cara, deixa de ser bobo. O camarada botou o avião Hércules para proteger o cargo de presidente dele e não a floresta amazônica. É só ter um pouquinho de inteligência. O que você tá fazendo é contra você, não é contra o Bolsonaro, não. Nem é contra o Lula, nem é contra mim. Você está lutando contra a sua própria inteligência, cara. Presta atenção, deixa de ser bobo. Me fala sobre os aviões Hércules. Claro, cai na real. Cai na real. Bom, deixa eu liberar aqui os comentários. Muito obrigado mais uma vez, Daniela de Santi, né? Então, pessoal, olha, continuando aqui a análise, eu falava com vocês sobre essa estratégia da Globo de agora tentar crescer o PSDB de uma forma diferente que ela fez no passado. No passado, a Rede Globo cresceu o Bolsonaro tentando crescer o PSDB. Agora, o que ela faz? Ela distancia.
o PSDB do problema e tenta falar que todos os problemas do Bolsonaro são problemas presentes também no ex-presidente Lula. Para que ela tenta juntar o Lula e o Bolsonaro? Porque ela quer meter o pau no Bolsonaro sem meter o pau no Lula. Quer dizer que a Globo quer a queda do Bolsonaro? Sim, a Globo quer a queda do Bolsonaro, que ela não quer a volta do Lula. E uma prova de que a Globo quer a queda do Bolsonaro é esse trabalho que a Globo está fazendo de atribuir ao Bolsonaro uma responsabilidade de ter traído o Sérgio Moro. Olha, essa situação ela me causa ao mesmo tempo uma felicidade muito grande, porque essa situação pode derrubar o Bolsonaro. Mas ao mesmo tempo essa situação me causa uma tristeza ainda maior que a felicidade, que é a possibilidade de sobrevivência do Sérgio Moro. Olha o que a Globo começa a fazer estrategicamente nesse momento. A Globo começa a desvincular Sérgio Moro do Bolsonaro. A Globo começa a criar um Sérgio Moro que é vítima do Bolsonaro. A Globo começa a criar um Bolsonaro que está traindo o Sérgio Moro, está criando aí uma revolta entre os apoiadores do Bolsonaro, ou do Sérgio Moro. Isso é muito perigoso, pessoal, porque a Globo, como ela tem esse poder de setagem de pauta, como a Globo tem esse poder de modificação da realidade política brasileira, ela pode fechar com o Mourão. E ela pode fechar com o Mourão a pior condição para a situação brasileira nesse momento. Bolsonaro cai e Moro fica. Por que eu consigo extrair essa informação dessa postura da Globo hoje? Olha, a Globo hoje estava falando que o Moro teve no início, né, uma promessa de carta branca e tal, e agora o Bolsonaro está modificando tudo e atrapalhando o Moro. O que a Globo quer dizer é que todo esse controle da Polícia Federal, do COAF, tudo isso não aconteceria se o Moro tivesse carta branca. Ou seja, a Globo está tirando do Sérgio Moro a responsabilidade do controle da Polícia Federal até para evitar a prisão do Queiroz, que é uma coisa que o próprio Dallagnol falou. E a Globo está criando também um elemento puro dentro do governo Bolsonaro, que é o seu mascote, Sérgio Moro. A parte boa dessa situação é que o quebra-pau dentro do governo Bolsonaro, entre Moro e Bolsonaro, é um pega-fogo lá dentro que é interessante, desestabiliza, isso é muito bom, isso faz a base aliada do Bolsonaro e do Sérgio Moro começar a se pegar. Mas, em contrapartida, a Globo está criando uma forma de reinventar o liberalismo e manter o Moro, de alguma forma, no poder. A Globo está criando uma forma de fazer o Moro sobreviver. E o Moro deveria ser o primeiro a cair, sem dúvidas. O que eu digo é que a queda do Bolsonaro, ela é uma queda... Vejam bem, isso é importante, pessoal. A queda do Bolsonaro, ela é uma queda simbólica. É uma queda de um cara que chegou lá através de um golpe e tal, mas é um manipulado, é um bobão que se cair vai fazer a gente rir. O Moro não. O Moro é o problema. O Moro é o cruel. Podemos dizer que o Moro, ele oferece risco. O risco do Bolsonaro é que o Bolsonaro, ele simplesmente realiza tudo que os seus donos querem. Já o Moro não. O Moro é, sem dúvidas, uma mente perversa a serviço do mal. E ele ali dentro, enquanto ele estiver ali, ele vai controlando as coisas usando inteligência. Se a gente consegue tirar um covarde preparado da situação do poder, a gente consegue desestabilizar esse exército do mal. Agora, tirando simplesmente o palhaço, a gente tira a parte de comédia da coisa, mas a gente não consegue, obviamente, desestabilizar as coisas. Eu queria agradecer aqui o Rogério Anitablian. Muito obrigado, Rogério. Rogério manda aqui Estopa, parabéns pela sua luta e eu retribuo. Parabéns, Rogério, pela sua luta também, fazendo aí, né, um canal irmão, batendo papo aí com a galera, fazendo também esse trabalho de bate-papo aí todos os dias. Muito obrigado. E Silvia Matos fala, acho que o Moro não vai aguentar, ele vai pedir para sair. O Moro está muito preso no governo nesse momento, Silvia, porque o Moro está preso ao poder. O Moro, se a gente fosse imaginar a situação, o tamanho, se um crime fosse medido pelo tamanho do dano,
o Moro e o Dallagnol seriam os maiores criminosos da história do Brasil. Se um crime fosse medido pelo tamanho do dano, lógico que não. O crime não é medido pelo tamanho do dano, né? Tem outros critérios. Mas se o crime fosse medido pelo tamanho do dano, o Fernandinho Beiramar, esses caras famosos aí, eles seriam uma pinta no Moro ou no Dallagnol. Porque Moro e Dallagnol, eles conseguiram destruir a economia brasileira, os caras conseguiram causar aí uma desgraça econômica muito grande, conseguiram modificar o resultado das eleições. O dano que esses caras fizeram para a sociedade brasileira talvez seja comparável apenas aos danos causados pelas guerras injustas que eles fazem ao redor do mundo. Então, obviamente, o Moro cair do poder nesse momento é muito arriscado para ele, porque imaginem o Moro respondendo pelos seus crimes na primeira instância. É uma coisa complicada, né? Então, imagino que ele não queira, ele obviamente está muito humilhado, isso é a parte divertida é essa, tá, pessoal? A parte divertida é exatamente isso, o Moro está humilhado, o Moro, tem um comentário no Brasil 247 que eu achei muito estranho, que até eu coloquei ele aqui, que é de pitbull a poodle, só que aí eu apimentei um pouco mais. O Moro, que já foi um pitbull dos banqueiros, que estava mordendo os inimigos dos banqueiros, botando os inimigos dos banqueiros na cadeia, agora ele se torna um poodle do Bolsonaro. Lembrando que o Moro dava tanta moral pro Bolsonaro, que no momento que o Moro foi no Congresso, o Bolsonaro foi bater continência pro Moro, o Moro virou e não deu ideia, tipo, ignorou o Bolsonaro. Então imaginem que hoje, esse cara que ignorou o Bolsonaro quando bateu continência pra ele, esse cara agora ele tá inferior. E ó, se tem um cara que é rancoroso, não pensem vocês que o Bolsonaro não gosta do Moro. Bolsonaro não gosta do Moro, o Bolsonaro é estratégico, o Bolsonaro usa a popularidade do Moro, o que é bem diferente. Bolsonaro definitivamente não gosta do Moro. Eu tô tentando achar aquela imagem que eu falei com vocês aqui pra fazer a... né? Tá aqui, ó. Vou deixar aqui aparecendo aqui só pra aparecer o Bolsonaro virou poodle aqui. Olha, Bolsonaro não gosta do Moro. Não pensem vocês que existe uma parceria entre Moro e Bolsonaro, que existe ali uma Liga da Justiça para lutar contra a corrupção. Não. Uma das pessoas mais rancorosas que a gente tem na política é o Bolsonaro. O Bolsonaro é um cara que ele tem um nível de rancor tão grande que por causa de um comentário do Alexandre Frota, o Bolsonaro perdeu o Alexandre Frota porque o Bolsonaro retalhou o Alexandre Frota. Então, assim, a gente consegue perceber a personalidade do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele é rancoroso. O Bolsonaro, parece brincadeira, mas o cara tenta acabar com a OAB. No momento em que o presidente da OAB se manifesta contra ele, ele quer acabar com a OAB. A reação do Bolsonaro é assim. Ele é extremamente rancoroso. E não há a menor possibilidade desse Bolsonaro rancoroso esquecer o que o Moro fez com ele. Não há possibilidade disso acontecer. Vou ver se eu acho aqui. Só um segundo. Moro, Bolsonaro. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha, o que o Bolsonaro fez? Quem não se lembra desse evento? Esse evento, ele é muito interessante. Quem não se lembra desse evento, eu acho esse evento muito interessante, porque é o seguinte, o Bolsonaro, ele não tinha noção que a melhor coisa que ele poderia fazer para não passar vergonha seria filmar e colocar depois. Não, ele colocou a live. Ele colocou ao vivo, e na hora que ele colocou ao vivo, ele imaginou que estaria fazendo um sucesso, né? Porque ele se imaginava, isso é importante, o Bolsonaro se imaginava amigo do Sérgio Moro porque eles tinham um inimigo em comum. Então o que o Bolsonaro imaginava? Olha, já que eu também falo mal do Lula e falo mal da Dilma, eu sou amigo do Sérgio Moro. Mas não, o Sérgio Moro estava ali fazendo campanha para o Alckmin e não para o Bolsonaro. Então vejam esse vídeo. Esse vídeo é muito interessante. Tá legal, tá legal. Vai, já subiu. Ele pede para filmar, né? Tá na live, ao vivo.
Então, isso é muito interessante. Por quê? O que é o ponto importante? Olha, a cara de decepção do Bolsonaro, ela é muito interessante. E não é simplesmente uma cara de decepção, é uma cara de vingança. Primeiro, o Moro deixou o Bolsonaro no vácuo porque o Moro não queria, o Moro já sabia o potencial dele, o potencial de geração de votos. O Moro virou um sucesso naquela época e sabia que ele tinha um potencial de geração de votos. Por que ele não foi pro lado do Bolsonaro? Ele não queria associar sua imagem ao Bolsonaro. O Bolsonaro já tinha dito que era pré-candidato a presidente da República. Ele não queria, sob hipótese alguma, se associar ao Bolsonaro. Então, esse Moro, que não queria se associar ao Bolsonaro, ele não tinha problema algum em se associar ao PSDB. O que significa que o Moro, a intenção do Moro, era transmitir a sua popularidade para as pessoas do seu partido, para o PSDB, e não para o Bolsonaro. Então o Moro deixa o Bolsonaro no vácuo naquele momento. Agora, quando vocês procuram aqui, ó, Moro, vou colocar no Google aqui para não ter montagem, Moro e PSDB. Né? Você procura Moro e PSDB. Aí você tem esse bloquinho de políticos do PSDB, todos juntos com Sérgio Moro. Qual que é a diferença do evento anterior? Né? Vamos imaginar o seguinte, nesse evento aqui, o Bolsonaro foi deixado no vácuo pelo Sérgio Moro. Não é que o Sérgio Moro não gosta de político. Nesse evento aqui, o Sérgio Moro está com os políticos do PSDB. Isso é estratégico, gente. Não pensem vocês que isso é uma situação que aconteceu sem querer. Não, o Sérgio Moro, ele sabia da sua popularidade, a Rede Globo estava criando um herói naquele momento e o Sérgio Moro estava transferindo a sua possibilidade. O Sérgio Moro estava nesse momento aqui endossando os políticos do PSDB. O Sérgio Moro estava querendo dizer que o PSDB é contra a corrupção. Lembrem-se, o Sérgio Moro que não deixou, por exemplo, o Fernando Henrique ser mencionado e nem denunciado porque poderia melindrar um aliado importante. Esse Sérgio Moro, ele nem cumprimentou o Bolsonaro. Né? Quando a gente pensa nesse Sérgio Moro que deixou o Bolsonaro... Olha a cara do Bolsonaro. Olha, para não ficar como foi uma coisa sem querer... Olhem a expressão de susto daqueles que estão do lado do Bolsonaro e olhem o rosto do Bolsonaro. Vamos lá de novo. Vocês veem que o Moro fugiu do Bolsonaro. Por que o Moro fugiu do Bolsonaro? Porque o Moro não queria transferir popularidade para o Bolsonaro. Nem é porque o Moro não gostava do Bolsonaro, é porque o Moro via o Bolsonaro como sendo um concorrente. Agora, coisa básica. Esse Moro... que via o Bolsonaro como sendo um cara concorrente, o que aconteceu que agora esse Moro está com o Bolsonaro? Obviamente a estratégia dele para chegar ao STF passou pela ajuda ao Bolsonaro, para o Bolsonaro chegar ao poder. Mas veja bem, olha que interessante. O Bolsonaro chega, chama o Moro para compor com ele, logo depois de um trabalho do Moro e do Dallagnol de alterar o resultado das eleições através da prisão do Lula. Ou seja, o Moro o Moro merece mais a presidência do golpe do que o próprio Bolsonaro. O Moro é responsável pela eleição do Bolsonaro, pela retirada do Lula, o Dallagnol responsável também por evitar que o Lula pudesse dar entrevista. Enfim, tudo isso que aconteceu foi um acontecimento controlado aí pelo poder institucional. Tiraram o Lula através, obviamente, dessas falcatruas. Mas agora a pergunta básica que eu faço para vocês é muito simples. O Bolsonaro chegou ao poder, a primeira coisa que ele fez foi prejudicar o cara que multou ele por crime ambiental. O Bolsonaro, assim que ele teve oportunidade, ele começou a dizimar as universidades, porque as universidades preparam as pessoas para que as pessoas entendam que ele é uma farsa. O Bolsonaro, ele, obviamente, está atacando tudo aquilo que ele não gosta. O Bolsonaro está atacando traumas de infância. Esse trauma do Bolsonaro com homossexuais, isso não é uma coisa de agora, provavelmente isso é um trauma de muito tempo. Vocês acham que o Bolsonaro esqueceu isso, gente? Vocês acham que esse Bolsonaro que perdeu um deputado, perdeu o Alexandre Frota, que era digamos que o Alexandre Frota
se elegeu, obviamente, junto com o Bolsonaro, nesse esquema aí de cinismo. Claro que o Bolsonaro não perdoou o Sérgio Moro. Claro que não. O Bolsonaro soube o que... A maior humilhação que o Bolsonaro passou nos últimos tempos foi essa. Porque, olha, os outros eventos de quebra-pau do Bolsonaro foram brigas políticas. Então, o Bolsonaro e a Maria do Rosário é um quebra-pau político. Isso aí não. Isso aí foi humilhação de um bobão que achou que seria admirado e tomou pelas caras. E a pergunta básica que eu faço pra vocês... Vocês acham mesmo que um Bolsonaro que se vinga da imprensa por criticá-lo vai esquecer que o Sérgio Moro rendeu para ele uma das maiores humilhações de sua história? Claro que não, gente. Claro que não. O Bolsonaro, sem dúvidas, ele sabe, e sabe muito bem, que o Sérgio Moro não gosta dele, como o Sérgio Moro sabe que o Bolsonaro não gosta dele. Então, a união dos dois é uma coisa estratégica. Sérgio Moro tem uma parte dos aliados fanáticos, Moro tem uma parte dos aliados fanáticos. Então, um precisa do outro. A união é só desse jeito. Não é uma união, digamos que, de amor. E o Sérgio Moro só se mantém no ministério nesse momento porque o Sérgio Moro precisa manter o foro por prerrogativa de função, o poder institucional. Fernandes da Silva, deixa eu agradecer, muito obrigado, Fernandes. Ele fala, Fábio Panúcio é outro jornalista tucanalha que ajudou a prisão do Lula e a derrubada da Dilma e depois apoiou o Bozo contra Haddad, picareta. Muito obrigado, Fernandes da Silva. Muito obrigado também do lado de cá, Shirley Evidências, foto de Moro com Aécio rindo de quê? As pessoas que insistem em dizer que o Moro não é do PSDB, essas pessoas para mim são realmente, eu nem diria deficientes mentais, né? Isso é um fanatismo muito grande, né? Quando a pessoa realmente insiste, não, Moro é imparcial. Eu já contei para vocês que no meu curso de mestrado em Direito tem uma juíza. E essa juíza, quando eu falei que o Moro, ele privilegia o PSDB, ela entrou em pânico, ela entrou em desespero, que para ela o Moro, né, o juiz, o super juiz que virou Deus e tal. Isso acontece. Isso, a coisa às vezes rola dessa forma. E deixa eu agradecer, muito obrigado a todos vocês pela participação. E deixa eu ler aqui o RDB Palpites, fala, Léo, sei que errar é humano, por isso que eu digo, RDB, que quando eu tiver um mano, ele vai se chamar errar, porque errar é humano. Sei que errar é humano, mas insistir no erro é burrice, por isso não sou mais eleitor do Bolsonaro por vários motivos. Agora vou lutar para tirá-lo da presidência. Não tenho lado. Isso, meus parabéns, RDB Palpites. O mais importante nesse motivo é honrar aquela ideia de não ter bandido de estimação. E Janes Oliveira, Miss Cheque é Miss Cocô. O Cocô é a carta de comunicação do Bolsonaro. Já que um colega falou sobre jornalista, eu acho muito interessante o resultado do que eles fizeram. A Rede Globo hoje tomando muito tapa do Bolsonaro, né, o tapa direto, que é a ação do Bolsonaro contra a Rede Globo, o tapa indireto, todo brasileiro está tomando um tapa indireto do Bolsonaro, né, tirando o dono do Itaú, tirando essas pessoas que vivem da renda pública, né, da dívida pública. Os jornalistas hoje, eles obviamente, muitos estão sendo demitidos, né, porque a própria Globo está caindo muito. E o que está rolando hoje é que as pessoas estão pagando o que fizeram. Quando a gente vê esses jornalistas que acabaram fazendo aquela super campanha, a campanha contra o PT, ela obviamente tirou muita grana para esses caras, né? E hoje eles começam a perceber que fizeram coisa errada, o jornalismo tem que ter um pouco de responsabilidade. Aí a gente tem agora... O partido que está na presidência da República tem uma senadora que chama de nazistas jornalistas. Imagine onde chegamos. Até onde. E o Sérgio S. Léo, indica um filme bom. Vou indicar.
né? Tomem cuidado, assistam com moderação. Chama Zeitgeist. Então, quem quiser, Zeitgeist, assistam e digam depois o que vocês acharam, mas assistam com moderação. Tentem começar pelo Zeitgeist 1. Tem o Zeitgeist 1 e tem vários, depois tem o que fala sobre a indústria farmacêutica. Rutschmick fala, Forrest Gump é bom, mas Rutschmick, o Forrest Gump é realmente um filme fantástico, né? Mas você pode assistir coisas diferentes também, porque quando a pessoa recomenda o Forrest Gump, ela provavelmente não teve condições de ver a mensagem por trás do Forrest Gump. Ela conseguiu ver somente o contador de histórias, como traduzido traduzido aqui no versão brasileira Herbert Richards. Então, o que eu gostaria de te dizer agora, Rutschmick, é o seguinte: quando você começar a abrir sua mente, né? Você lembra do Morpheus falando com o Neo? Né? Free your mind. Na hora que você chegar nesse ponto, assista Zeitgeist. Assista Zeitgeist e você vai entender o que é estar no palco. Enfim, faz parte. E o Fernando Mota lembra do Muito Além do Cidadão Kane, que é esse Muito Além do Cidadão Kane é um documentário. Os dois merecem ser assistidos. Eu acho que as pessoas deveriam assistir o Cidadão Kane primeiro, para depois assistir o Muito Além do Cidadão Kane. Bozo Brocha, quero meu Vale Motel. Bolsa Motel seria isso? Heleno Novos Caminhos. Léo, qual vai ser o papel da Globo depois que o Sérgio Moro sair do governo? Não sei. Heleno, a queda do Moro, ela não é tão provável assim. Eu acho que é difícil imaginar a queda do Moro antes da queda do Bolsonaro, porque o Moro, ele tá assim, o Moro tá agarrado. Gente, vejam bem, a situação do Moro é a pior de todas. Imagina, caiu o Bebiano, beleza, o cara continua com foro especial. Se cai o presidente da Casa Civil, tranquilo, é parlamentar, ele continua no governo. Qualquer um que cai do governo Bolsonaro tá muito tranquilo. Se cai o Paulo Guedes, cai o Bolsonaro, lógico, o Paulo Guedes é o presidente. Mas se cai o Paulo Guedes, não, cara milionário, tá nem aí, ele só tá ferrando a vida dos outros porque ele quer, obviamente, criar uma situação de ser dono do mundo. Mas o Moro não. Se o Moro cair, ele cai para a vida normal. Obviamente um cara muito rico, né? A gente já sabe aí quais são as palestras, o valor das palestras. A gente sabe que muitas vezes muitas pessoas aqui não vão ganhar na vida inteira o que o Moro ganhou com palestras, mas uma coisa é real, o Moro é um criminoso. E como tal, ele pode ser julgado. A diferença é que hoje ele controla uma instituição poderosíssima, o Ministério da Justiça. Quando ele sair do Ministério da Justiça, ele torna-se uma pessoa comum, sem poder institucional. Hoje, ele não tem nem a moral que ele tinha antes, ele não manda como ele mandava antes. Né? Porque, volta a comparação, ele já foi um pitbull, agora é um poodle, mas ele continua latino, ele continua dentro da casa do dono, né? Ele continua dentro do Planalto. E o Gabriel Tavares, criminoso, já foi julgado. Olha, Gabriel Tavares, o ponto básico aqui é o seguinte: o Moro, ele é um criminoso. Ser julgado ou não ser julgado depende da justiça ser criminosa. Esse é o detalhe. Porque, olha, se você encontrar uma pessoa matando a outra, e você viu que o cara matou outra pessoa, o cara tá com raiva do outro, vai lá, se vinga e mata outra pessoa. Ele é um criminoso. Agora, ser julgado depende do poder financeiro dele, a gente sabe disso. Ser criminoso é uma coisa, ser condenado por ter cometido um crime é outra. A condenação depende do tamanho da justiça. A justiça no Brasil ela é muito pequena. Pode ser que o Sérgio Moro seja maior que a justiça brasileira, por isso ele nunca seja condenado. O que você está querendo dizer para mim, Gabriel Tavares, é que o Aécio Neves não é criminoso? É isso que você está querendo me dizer? O Aécio Neves, então, não é criminoso porque ele não foi julgado. É essa a ideia que você tem? Então,
as pessoas que no Brasil, me parece que somente 5% dos homicídios no Brasil geram julgamentos e condenações. 5%, me parece. Você está querendo dizer que 95% das pessoas que foram assassinadas não existiram? São assassinatos que não existiram? As pessoas se suicidaram? Não? Então quer dizer que as pessoas que mataram as outras, mas não foram julgadas, elas não são criminosas? É isso? Né? Se eu sair agora, desse momento, matar uma pessoa, esconder o cadáver, ninguém nunca descobrir, eu não sou criminoso? É isso que você está querendo dizer? Então, para ser criminoso, você precisa ser uma pessoa que não tenha condições de ser beneficiado pela justiça. O que quer dizer que o Aécio Neves nunca vai ser criminoso. Repensa o que você está fazendo. Repensa. Porque você está controlando a percepção de quem é e não é criminoso de acordo com seus interesses. E você sabe que não é assim. Você sabe que não é dessa forma. Ele é criminoso. Os vazamentos estão trazendo de forma muito clara que ele é criminoso. Agora, se ele vai ser julgado e condenado, depende da justiça não ser criminosa. Porque se a gente tem, ao mesmo tempo, um ex-juiz e atual ministro criminoso, mais um poder judiciário criminoso, que deixa esse cara criminoso continuar tranquilo, a gente tem uma combinação de criminosos e não a inexistência do crime. Presta atenção, é só uma questão de raciocinar. O fato do cara não ser julgado não significa que ele não é criminoso. Pensa bastante no que você está fazendo. Porque a forma que você está usando para defender o seu herói é uma forma que, obviamente, ninguém usaria para defender você, porque ele tem poder suficiente para não ser julgado. Agora, no dia que uma pessoa fizer mal para sua família e for rica e não for julgada, e alguém julgar na sua cara que essa pessoa não é criminosa, você vai se sentir muito humilhado. Pensa uma pessoa, na linguagem popular antiga, fazendo mal para sua irmã. Se você não tiver irmã, pensa na sua mãe, ou talvez sua filha, não sei sua idade, e pensa que essa pessoa que fez mal para sua irmã, para sua mãe ou para sua filha é um jogador de futebol. E porque é um jogador de futebol, ele não vai nem ser julgado, porque ele é rico. E depois de ter feito mal para sua mãe, para sua irmã, ou seja lá para quem for da sua família, e não ser julgado, porque é um jogador de futebol famoso e ninguém quer caçar problema com jogador de futebol, o seu vizinho vira para sua cara e fala: criminoso? Ele foi julgado? Presta atenção, ser julgado ou não depende do poder aquisitivo do criminoso. Cometer crime ou não depende da atitude do criminoso. Presta atenção no que você está fazendo. Porque, olha, se tem uma coisa que a gente tem visto acontecer, e tem visto muito, é pessoas pagarem na terra pelo que elas fizeram. Não acha que você vai esperar lá no inferno para pagar, não. Você vai pagar na terra. E uma prova de que as pessoas vão pagar na terra o que elas fizeram é a crise econômica, a crise política, a crise fiscal e agora o panelaço no governo Bolsonaro. O Bolsonaro, ele está destruindo a sua reputação nesse momento e ele paga o que ele fez com a Dilma. O panelaço que começa nesse momento é só um pouquinho do que o Bolsonaro vai sofrer exatamente porque ele fez parte da conspiração contra a ex-presidenta Dilma. Olha, eu falo com vocês que se o Zema tiver, se o Amoedo tivesse sido eleito, ele estaria empregando as mesmas medidas liberais. Se o Amoedo tivesse sido eleito, provavelmente ele já teria conseguido passar a reforma da Previdência, provavelmente ele já teria conseguido passar uma outra reforma trabalhista. Eu acho que nesse momento a gente não teria nenhuma estatal para vender, ele já teria vendido tudo, mas ele não estaria sofrendo panelaços e críticas como o Bolsonaro está sofrendo. Se o Amoedo tivesse sido eleito, ele teria sido muito mais cruel para os pobres, mas ele não estaria sofrendo o que o Bolsonaro está sofrendo. Hoje o Bolsonaro tem que pagar pelo que ele fez, principalmente pelo que ele fez moralmente. E você pode pagar pelo que você está fazendo. Lembra, pensa em alguém da sua família sendo assassinado, sendo estuprado, sendo espancado, e na hora que a polícia chegar, a polícia vê que é o filho do prefeito e rapa fora. E depois, na hora que chegar a hora do julgamento,
o promotor vê que é o filho do prefeito e nem apresenta a denúncia. E quando você comentar com alguém, o cara olha para você e fala, criminoso? Que criminoso? Você está falando de Tiaguinho, filho do prefeito? Que criminoso, o cara nem foi julgado. Presta atenção, esse é o Brasil, meu amigo. Não acha você que esse poder de nem ser julgado é uma coisa exclusiva do Sérgio Moro e do Aécio Neves, não. Isso acontece no interior, pode acontecer do lado da sua casa, com alguém da sua família, e você vai chorar a falta da justiça nesse momento, e você vai ser humilhado com essa frase. Criminoso? Já foi julgado? Aí você pensa, foi minha irmã que foi vítima desse cara. Ele nem vai ser julgado, e você vai fazer campanha nas redes sociais e ainda vai ser processado. Sabe por quê? Porque ele nem vai ser julgado. É assim que funciona. Porque ele é filho do prefeito, porque ele é um jogador de futebol famoso, porque ele é um artista, porque eles são maiores que a justiça. Assim como o Sérgio Moro é maior que a justiça. Agora imagina o tamanho da justiça brasileira. A ponto de um Sérgio Moro ser maior que a justiça. Solange Soares, muito obrigado, Solange Soares. Pesquisei, realmente matérias de 2018. O Brasil não soluciona nem 10% de seus homicídios. Né? Obrigado, Solange Soares, por ter trago os dados. E tá aí, ó. O Brasil não soluciona 10% dos seus homicídios. Não soluciona, não descobre quem foi o homicida. Não soluciona. Se você não consegue solucionar 10% dos homicídios, quem dirá condenar 10% dos homicidas? Ou seja, a gente deve ter aí 4, 5% de condenações. Quer dizer que o resto não é criminoso. Fica esperto, gente. Fica esperto. Porque, ó, antigamente tinha um ditado que meu pai falava, língua fala, língua paga. Hoje a galera tá falando muita coisa com os dedos nos chats. Então, dedo escreve, dedo paga. Então, toma bastante cuidado para não escrever bobeira. Porque para defender Sérgio Moro e para defender Bolsonaro, vocês estão criando condições que desprotegem vocês mesmos. Então, toma bastante cuidado. E eu queria agradecer muito vocês pelas participações e queria agradecer demais a presença do Clicério. E eu vou falar aqui, eu queria que o Clicério escrevesse nesse momento o nome dos... Né, eu queria que você escrevesse assim, Clicério, além do nome, escreva, por favor, se eu posso ou não posso contar toda a história que você me contou. Se eu puder contar toda a história, eu vou contar toda a história que você me contou. Então você vai escrever no chat assim, Léo, pode contar a história, os nomes são esse e esse. Se não puder contar a história, coloca só os nomes que eu vou mandar só o agradecimento. Então, 1 minuto para o Clicério contar a história. Enquanto esse 1 minuto passa, não desliguem, por favor, que eu volto e vou contar a história do Clicério. Imagino que ele vai deixar eu contar a história aqui. E eu trago para vocês, mas nesse momento assistam aí aquele tempo de respiro, que é aquele vídeo contra os abusos, contra o consumidor da NET. Eu vou fazer esse vídeo até o momento em que a promotoria assumir a responsabilidade de processar a NET e exigir da NET que avise os consumidores a respeito disso. Muito obrigado, Márcia Vinco. Lembrando vocês, pessoal, que vocês podem ajudar o meu trabalho através das contas bancárias que estão anunciadas nas descrições desses vídeos. Então, quem puder, por favor, ajudem aí. Então, Márcia Vinco, frente se formando, Dória, Moro e Globo para 2020 e 2022. Temos que escancarar isso para o povo que não está percebendo. Então tá aí, ó. Márcia Vinco já mostra que o Sérgio Moro já está sendo vitimizado pela Rede Globo, já sendo promovido como próximo candidato em 2020 e 2022. Do lado de cá, queria agradecer Regina Mas. Muito obrigado, Regina Mas. E o Clicério... autorizou, eu vou contar a história pro porquê que o Clicério sumiu e vou contar isso daqui 1 minutinho, aquele vídeo, e eu volto daqui 1 minuto. Aqui no Brasil, a gente tem uma prática muito cruel das empresas que instalam serviços de TV a cabo. Eles não fazem o aterramento do sistema de TV a cabo. O que isso normalmente tem causado no Brasil é a queima de aparelhos televisores, a queima de aparelhos ligados ao sistema de internet do provedor de internet. Por exemplo, a NET não instala o supressor de surtos que é necessário na entrada do sistema de TV a cabo.
Da mesma forma que um raio pode cair e queimar um aparelho eletrônico, imaginem o que pode acontecer se uma criança estiver segurando o fio da TV a cabo exatamente no momento em que o raio cai. O que eu estou chamando a atenção de vocês é que o sistema de TV a cabo, como está sendo instalado pela NET em várias casas brasileiras, ele pode causar não apenas a queima dos aparelhos, como pode causar também a morte de pessoas. O que acontece é que na hora que o raio cai, uma indução eletrostática acontece naquele fio que está esticado. E ali, aquele fio recebe centenas de milhares de volts e quebra o isolamento do equipamento. Isso queima a televisão, isso queima os aparelhos conectados à internet e pior, se tiver uma pessoa, ela pode morrer. Por que que ninguém fala a respeito disso no Brasil? Porque é muita grana que está em jogo. É muito mais fácil deixar as pessoas mais pobres morrerem sem saber o que está acontecendo do que denunciar uma empresa do tamanho da NET que ela está instalando o sistema sem a devida proteção, porque na hora que cai um raio e queima, eles averiguam e tentam dar barrigada e não pagar a indenização. A tendência natural do brasileiro é deixar para lá. Então eles não atendem, você vai deixando a coisa para lá até o momento em que você perde o direito de entrar na justiça contra eles. Estatisticamente fica mais barato para eles desrespeitarem o Brasil do que atenderem adequadamente. Aí que entram as agências regulamentadoras para exigirem essa condição de segurança. No Brasil... Pessoal, muito obrigado. Então eu vou contar a história do Clicério, mas antes eu vou mostrar para vocês uma mensagem super opressora, daquela que o cara escreve e acha assim, agora eu vou acabar com esse cara e vou humilhar, ele vai ficar bravo e vai brigar comigo. Aqui ó, estudando 2019. E primeira coisa, eu fico feliz, porque se ele começou a estudar agora em 2019, ele vai ficar menos bobo com o passar do tempo. Ele fala, Leonardo ganha quanto do Lula para ser mulherzinha na cadeia? KKKKK. Nossa, mas que coisa agressiva, estudando 2019. Olha, eu fiquei aqui muito ofendido. Estudando 2019, eu vou te pegar depois da aula, vou te bater, vou te espancar, vou te esmurrar, porque você falou que eu sou mulherzinha na cadeia e eu não aceito isso. Depois da aula, eu te pego. Então, muito obrigado. E agora eu queria contar para vocês o porquê que o Clicério sumiu daqui da live. E é uma história que hoje me impactou bastante, principalmente porque as coisas estavam acontecendo e a gente sem saber que tudo isso estava acontecendo. E aquela hora que quando a gente escuta, eu e a Jennifer, nós ficamos assim, até um pouco trêmulos. E hoje o Clicério mandou uma notícia muito feliz. A notícia começou falando com ele que ele vai voltar para a live. Eu falei, olha, o Clicério está voltando. E o Clicério contou que ele passou por um momento de muita depressão, ele passou por uma situação muito difícil, e no início do seu tratamento, ele foi já abandonado pela esposa. A gente, obviamente, não tô falando da esposa dele, mas enfim, ele perdeu a esposa com quem ele viveu por 25 anos, e as coisas foram ficando difíceis. E aí chega a parte que realmente me tocou, que eu pensei, nossa, a gente acha que a pessoa está resolvendo os problemas e a pessoa às vezes pode estar sentindo falta da gente, precisando de amigos. E o Clicério chegou a tentar suicídio, ele foi salvo pelos amigos Alexandre Gadélia e Ronaldo Leitão. Mas não são só esses amigos que deram um grande suporte para o Clicério. A Alana Neves e a Osmanilde Oliveira são os outros amigos que estão constantemente conversando com ele, dando essa força. Então hoje o Clicério mandou essa mensagem para mim, eu falei, Clicério, volta para a live e vamos trabalhar juntos, porque essa live obviamente é uma facilidade muito grande para a gente bater papo, para a gente conversar, para a gente se divertir. E aí o Clicério disse, olha, tô indo morar na Espanha, provavelmente, minha mãe que está morando fora do Brasil, ela vem encontrar comigo, então beleza, vá para a Espanha, mas continue em contato com a gente, continue na live. Então imagino que o Clicério, quem conhece sabe que é um Clicério cheio de energia, vai voltar com força total, vai voltar fazendo grupos, vai voltar organizando aí de uma forma ou de outra, né, esse bate-papo informal das lives. Então,
Muito obrigado a todos vocês que perguntaram pelo Clicério. Muito obrigado, Clicério, por ter voltado. Muito obrigado a todos vocês e que participam dessa live e fazem parte dessa grande família. A gente não pode, sem sombras de dúvidas, a gente não pode deixar um dos nossos parentes aqui de live noturna, de batalha, desamparado. Então eu agradeço mais uma vez, em especial o Alexandre, o Ronaldo, a Alana e a Osmanilde por terem dado força para o Clicério, e eu peço para vocês que qualquer coisa dê o grito, contem pra gente o que está acontecendo, porque na hora que um dos nossos começa a baquear, a gente tem que carregar nos braços, né? E eu me lembrei muito daquela história Pegadas na Areia, que é um texto muito bonito, que a pessoa pergunta, né, conta a história de que caminhando na praia, ela percebeu a história da vida dela toda contada por passos na praia, e ela percebeu que durante toda a caminhada existiam 4 pegadas, né, que era, né, a pessoa atribui a Jesus Cristo 2 pegadas e atribui a ele 2 pegadas. Ele fala, mas Cristo, no momento que as coisas estavam mais difíceis, eu percebi que eu estava só e que só tinham 2 pegadas. Por que o Senhor fez isso comigo? Então Cristo responde, não. Nos momentos em que as coisas estavam difíceis, as pegadas na areia eram minhas porque eu estava te carregando nos braços. Então, eu acho que nos momentos difíceis a gente precisa fazer exatamente o que essas pessoas maravilhosas fizeram, que é dedicar um tempo para os nossos amigos que às vezes estão em dificuldade. Então, a gente precisa realmente fortalecer os canais de comunicação, a gente precisa realmente fortalecer os grupos, porque a gente não pode deixar um dos nossos amigos desamparados. Então, agradeço mais uma vez ao Alexandre, Ronaldo, Alana e Osmanilde por terem tido aí essa, digamos que essa atitude cristã, humana, fantástica, de carregar o Clicério, que é um irmão nosso, né, de carregar, né, vocês 4 carregaram um irmão de todos nós aqui nos braços nesse momento. Então, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado, Clicério, por ter voltado, e muito obrigado a todos vocês por terem recebido o Clicério de volta com carinho tão grande. Então, muito obrigado, e não passe mais por isso, Clicério, porque você é muito grande, você é muito amado. Às vezes as coisas ficam difíceis, mas pode ficar tranquilo que as coisas sempre melhoram. Então, bola para frente, tomara que você realmente chegue à Espanha, né, passe um tempo com a sua mãe lá na Holanda, chegue à Espanha, se estabilize na Espanha, e obviamente a distância entre nós é só uma conexão na internet, a gente vai continuar junto da mesma forma. Então, muito obrigado, e eu volto amanhã nesse mesmo horário. Então, assistam aí a reprise, e lembrando, quem puder, por favor, ajude aí meu trabalho, que eu tô nessa situação um pouco difícil aí, tentando pagar as despesas da reforma, as despesas do canal, e o bicho tem pegado. Tem as contas bancárias anunciadas aí nas descrições do vídeo, tem também uma forma de você ajudar pelo PayPal. Então, muito obrigado.